Fala galerinha, professor Rafael Veloso falando e agora nós vamos falar sobre a massa molar, tá? Então são três tópicos que são bem parecidos, mas eles são diferentes, ó. O primeiro tópico que a gente trabalhou foi a massa atômica, que é a massa de um átomo. E aí a simplificação de massa atômica é um M grande e um A grande, com pontos, né? Depois vem a massa molecular, que é a massa de uma molécula. E nesse caso é M grande, M grande. Esses dois aqui, ó, massa atômica e massa molar, eles são para a escala micro. Então vai medir a massa de um átomozinho apenas, de uma moléculazinha apenas. E o terceiro tópico, que é o motivo dessa aula, já é uma escala macro, tá? Ela vai medir a massa de um mol de átomos, ou de um mol de moléculas, ou de um mol de íons. E um mol não é um átomo ou uma molécula. Um mol são 6 vezes 10 a 23 unidades. Então é a massa de 6 vezes 10 a 23 átomos ou 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Então, nesse caso, aqui na massa molar, é conveniente a gente apresentar essa massa não em unidade de massa atômica, como fazíamos aqui nas outras duas. Essa massa aqui, ó, ela vai ser apresentada em gramas, né, para um mol, certo? Então, é a massa em gramas que você tem que pegar de determinado substância, determinado átomo, determinada molécula, a massa dessa substância, para que você tenha um mol, tá? Certo? Então, ela vai fazer a relação entre massa e mol. A massa molar faz a relação entre massa e mol. Por isso que é massa molar, tá? Esse molar aqui vem de mol. E a representação para essa massa molar é um M maiúsculo, tá? Esse M maiúsculo aqui, então, sempre que ele aparecer em M maiúsculo, vai ser massa molar. Massa molar é a massa de um mol. Então, relaciona essas duas coisas. Então, vamos lá, dar uma olhada aqui, ó. Olha só, um átomo de carbono 12, um átomozinho dele pesa 12 unidades de massa atômica. Isso a gente viu no nosso último encontro. Então a massa atômica dele vale 12U. Se eu pegar 6 vezes 10, 6,02 10 a 23 átomos de carbono 12, né, que é um mol, né, um mol é quando você tem esta quantidade aqui de qualquer coisa. Se eu colocar isso na balança, esta quantidade de átomos de carbono 12 na balança, aí eu vou ver que a balança vai registrar 12 gramas. Então significa que a cada 12 gramas deste carbono aqui que eu pegar, eu vou ter um mol. Então é 12 gramas para cada um mol. Por isso a massa molar dele é 12 gramas por mol. Perceba que aqui nós estamos comparando duas escalas diferentes. Essa escala aqui é uma escala micro e essa escala é uma escala macro. Por mais que os valores eles sejam diferentes, né, é como se eu estivesse falando aqui que 12 milímetros ou centímetros e 12... Aqui é como se eu estivesse falando de 12 milímetros e aqui como se eu estivesse falando de 12 quilômetros. Então, o significado deles é bem diferente, só que o número é o mesmo, ó. Então, aqui é micro, é 12 unidades de massa atômica, é bem pequenininho. Aqui já é macro. Eles são diferentes? São. Só que o número é o mesmo. O que muda é só a unidade. E isso vai acontecer para todos os outros átomos ou elementos da tabela periódica. E com isso a gente consegue estabelecer uma relação entre mol e massa para todos os elementos da tabela periódica. É só olhar lá, por exemplo, o cloro. Ele vai ter escrito aqui 35,5 e aqui 17. Significa o seguinte, que um mol de cloro, para eu obter um mol de cloro, eu precisarei pegar 35,5 gramas. Se eu pegar 35,5 gramas de cloro, eu vou ter um mol dele, ou seja, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 átomos de cloro. Essa é a relação. Beleza? Então vamos lá, vamos preencher essa tabelinha aqui. Ó. Um átomo de alumínio, olhando na tabela periódica, ele vai pesar 27 unidades de massa atômica, que é 27 unidades de massa atômica, é um valor bem pequenininho. Se eu for transformar essa unidade aqui para gramas, vai dar um valor muito, muito, muito pequeno. Nós fizemos isso na última aula para o carbono, tá? A gente viu quanto que pesa em gramas um átomozinho de carbono. Então você pega aquele valor lá
e divide por 12 que você vai saber quanto pesa em gramas uma unidade de massa atômica. É um valor bem pequeno. Agora, se eu resolver pegar, em vez de um átomo de alumínio, e pegar um mol de átomos, quanto que isso vai pesar? Eu poderia colocar em unidades de massa atômica aqui, ó, mas é mais conveniente eu colocar em gramas. O valor vai ser o mesmo, o número vai ser o mesmo, e em gramas, né? Então, 27 gramas é 1 mol de alumínio, por isso que eu coloco 27 gramas para cada mol, tá? Hidrogênio, um átomo pesa 1 unidade, 1 mol pesa 1 grama. 1 mol de hidrogênio vai pesar 1 grama. Só olhar na tabela periódica, percebam que os números eles são iguais. 1 mol de nitrogênio, 14 1 mol de nitrogênio não, 1 átomo de hidrogênio, 14 unidades de massa atômica. E se eu pegar 1 mol, aí já vai pesar 14 gramas, tá? Para cada mol. Então esta é a relação. E dá para calcular também, galera, para moléculas. Aqui a gente calculou para átomos, né, para 6,02 átomos, né, para 1 mol de átomos. Eu posso calcular para 1 mol de moléculas também, ó. 1 mol dessa molécula aqui, ó, o que vai ter? Cada moléculazinha dessa tem um sódio, um oxigênio e um hidrogênio. Então, se eu tiver 2 moléculas dessa, eu vou ter 2 sódios, 2 oxigênios e 2 hidrogênios. Se eu tiver 1 milhão de moléculas, eu vou ter 1 milhão de sódios, 1 milhão de oxigênios e 1 milhão de hidrogênios. Então, elas se repetem. Então, se eu tenho 1 mol de NaOH, então eu vou ter 1 mol de sódio, 1 mol de oxigênio e 1 mol de hidrogênio. 1 mol de sódio, o sódio na tabela periódica, se você olhar a massa dele lá, o número de massa, você vai ver o número 23 lá. E como a gente viu, o número que está na tabela periódica, né, ele coincide com a massa molar, tá? Então, 23 gramas do sódio, o oxigênio vai ser 16 gramas para cada mol de oxigênio e o hidrogênio vai ser 1 grama, tá? Então, somando isso aqui, eu sei então que 1 mol de hidróxido de sódio, certo? Vai ser 40 gramas. A cada 40 gramas eu vou ter 1 mol do hidróxido de sódio. E aí vem alguns exercícios sobre o que a gente acabou de trabalhar. Ó. Tá perguntando aqui quantos mols há em 100 gramas de hidróxido de sódio, de NaOH. Ora, se 40 gramas representa 1 mol, isso eu tirei de onde? Daqui, ó. Cada 40 gramas eu tenho 1 mol. Se 40 gramas representa 1 mol, então 100 gramas vai representar X. Resolvendo aqui o X vai dar 2,5 mols. Está resolvendo essa regra de 3. Questão número 2. Quantas moléculas de hidróxido de sódio, de NaOH, estão presentes em 100 gramas de NaOH? Gente, 1 mol vale quanto mesmo? Vamos lembrar aqui, ó, é 6 vezes 10 a 23. Nesse caso aí, moléculas, né? Podia ser átomos, podia ser qualquer coisa. Então, em 40 gramas do hidróxido de sódio, eu tenho 6... Deixa eu colocar aqui. Eu tenho 1 mol, que é 6 vezes 10 a 23 moléculas. Beleza, então em 100 gramas eu vou ter X. Resolvendo essa questãozinha aí, ó, o X vai dar 12,15 vezes 10 a 23 moléculas, se não me engano. Moléculas de hidróxido de sódio. E a questão 3, qual a massa de 1,42 vezes 10 a 22 moléculas de cloro? Ora, vamos dar uma olhada aqui, ó. Cl2. Cl2, qual que é a massa de 1 mol de Cl2? Porque 1 mol de Cl2 vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas de Cl2. Moléculas de Cl2. Quanto que isso aqui pesa? Se eu pegar essa quantidade de moléculas aqui, ela pesa quanto? Vou ter que olhar lá na tabela periódica. Vamos subir na tabela periódica? Tabela, tabela, tabela. Cadê a tabela? Aqui, ó. Então, o número é o mesmo que esse que está aqui, ó, 35,45, né? 35,5, vamos arredondar. Então, um clorozinho pesa, 1 mol de cloro pesa 35,5. Só que lá não é um cloro só, lá são 2 cloros, é Cl2, né? Então vai ser 2 vezes 35,5.
Então, se eu pegar esse número de moléculas aqui de Cl2, né, 1 mol de Cl2, a massa que eu vou ter vai ser 35,5 vezes 2 gramas. Joia, e quantas moléculas ele quer saber mesmo a massa? Ele quer saber a massa de 1,42 vezes 10 a 22. Então vamos colocar esse número aqui, ó, 1,42 vezes 10 a 22. Isso vai pesar x, né? Resolvendo aqui então, ó, dá 6 vezes 10 a 23, x é igual a 2 vezes 35,5 dá 71 vezes 1,42 vezes 10 a 22. Então, x vai ser... Deixa eu ver se está certinho. Tá certinho. Então, x vai ser, ó, 71 vezes 1,42 vezes 10 a 22 dividido por 6 vezes 10 a 23. Ó, o 10 a 22 com 10 a 23 vai cortar. Aqui vai ficar 1 apenas. Então, vamos jogar isso aqui na calculadora para ficar mais rápido. 71 vezes 1,42. Agora não. 71 vezes 1,42 dividido por 6 vezes 10, que é 60. Então, 1,68. Então, isso aqui dá 1,68 gramas. Essa é a massa de cloro que a gente vai ter se a gente tiver esta quantidade aqui de moléculas de Cl2. Olha como é que isso é poderoso. Eu consigo saber quanto que pesa uma quantidade exata de átomos, de moléculas de cloro. Tá? Aqui eu consigo, com essa aula, eu consigo relacionar massa de moléculas, massa de átomos, com número de mols, com quantidade de moléculas e átomos e tudo isso junto. Tá? Uma equação que é muito utilizada nessas relações, para relacionar massa e mol. Ó, eu falo que esse N aqui é o número de mols, é a massa, sobre a massa molar. Então isso aqui é massa, aqui é a massa molar, e esse N aqui é o número de mols. Tá? Essa equaçãozinha a gente vai usar para o resto da vidinha nossa, tá? Em relação à química. O número de mols é massa sobre a massa molar. Uma outra equação para descobrir o número de mols é essa aqui, ó. O número de mols é a quantidade de átomos dividido pelo número de Avogadro. Isso aqui é o Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23. Isso aqui é o número de átomos ou moléculas, é a quantidade. Isso aqui é o número de mols. Tá? Então, as maneiras de fazer questões relacionadas a isso. Ou vocês usam essas duas equações, né, e aí pode usar as duas juntas também, ou então vocês pensem nas regras de 3 que vocês vão fazer. Tá? Então, um grande abraço.